Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 31 de março, agora na Espanha, 21 horas e 40 minutos, no Brasil, 16 e 40 da tarde. Aquela nossa cunha triangular identificada aqui no gráfico de 4 horas, hoje, pela análise da manhã, está se confirmando. O nosso prognóstico está se desdobrando como um reloginho. A gente criou aqui uma LTA perfeita na base do triângulo, linkando todos esses fundos. Uma LTB perfeita na aresta superior do triângulo. Vocês vejam que hoje de manhã, quando a BTC estava agulhando, a gente estava nesse candle aqui de 4 horas. A gente chegou a bater na mínima 27.511. Eu reportei para os senhores que era muitíssimo provável que não haveria mais espaço para queda, porque a gente estava travado na própria VWAP semanal e era muitíssimo provável que a gente voltasse para estressar um patamar de 28.800 no mínimo. Na minha leitura, isso aqui vai bater durante o final de semana 28.800. Se romper 29.184, aí chapéu pro palhaço, porque a BTC vai explodir em direção a 32 mil dólares. Como o mercado de derivativos, de opções na Bolsa de Chicago já liquidou tudo que tinha para liquidar, então não há mais nenhuma trava, nenhum shortado institucional, por assim falar, segurando a BTC, tentando defender posição. Então agora, num primeiro momento, aquele primeiro pump que revogou essa figura triangular, que era a nossa onda 2, foi o dinheiro dos shortados. Na verdade, foram shortados ultra alavancados nos derivativos das plataformas cripto, sendo liquidados. Por isso que dava aquelas agulhadas, porque para liquidar uma posição shortada de 30 vezes, 40 vezes, alguns colocam alavancagem de até 100 vezes ou mais. Tem plataforma que permite mais de 100 vezes. Para poder encerrar uma operação short, a liquidação acaba recomprando. E na recompra dá esses lampejos aqui, essas agulhadas. Por isso que hoje a gente bateu ali na máxima. Hoje chegou a bater 28.656. Ontem chegou a bater, no dia 30 de março, 29.184. Por isso que, num primeiro momento, é o dinheiro dos shortados que entra levantando o gráfico. Depois entra dinheiro mesmo no mercado spot. No intraday, a BTC foi uma coisa, está sendo uma coisa linda, né? Simplesmente todos os sinais no copy trade na sala de sinais fecharam no gain, com o lucro no bolso dos assinantes. Batia na upper, voltava para VWAP, bateu na última lower, acumulou, foi para VWAP, depois esgarçou a lower, voltou para VWAP. Aqui os assinantes colocaram um belíssimo lucro no bolso, depois seguiu esgarçando a upper, aí não deu mais um ponto seguro de entrada. Mas a gente já estava com mais de 8 sinais fechados no gain. E na Seara Fática, um major da Força Especial ativo das Forças Armadas norte-americanas, um engenheiro astronáutico que também está defendendo uma tese de mestrado no MIT, reportou hoje e apresentou a sua tese que a mineração de BTC é uma ferramenta de segurança cibernética e no futuro vai defender a própria soberania nacional norte-americana. Ele vem com uma série de teorias, a principal delas que eu encontro nela um eco de retrato de quão factível efetivamente é o que ele está propondo. O fato é que ele diz que a base da economia num futuro muito próximo serão os smart contracts. E tudo poderá eventualmente ser apostado na rede, independente dos atores envolvidos nas apostas aceitarem ou não as apostas. O principal aspecto dessa teoria dele, no sentido de que defender a mineração de criptoativos e o stake de consensus Proof of Stake, é no seguinte sentido, de que se tudo vai rodar na rede e será controlado por contratos inteligentes, a gente tem que ponderar que qualquer evento pode ser objeto de uma aposta na rede. Como, por exemplo, quando eventualmente um infortúnio pode acontecer,
ou quando eventualmente uma pessoa específica pode falecer. Enfim, podem colocar na rede, por exemplo, um exemplo puramente teórico, o Vladimir Putin estará vivo antes ou antes de até 29 de agosto desse ano, ou 29 de agosto de 2024, e quantos colocariam dentro desse smart contract um determinado valor, ou bloquearia até milhares de ETHs ou milhões de dólares. Só que isso aconteceria à mercê dos atores envolvidos. E o fato, gente, é que se alguém cria um smart contract colocando data pro falecimento de uma personalidade, como, por exemplo, o Vladimir Putin, e eventualmente começa a alocar muitos recursos ali, o fato é que quanto mais recursos forem alocados num smart contract condicionado a um evento qualquer, maior é a chance desse evento acontecer. Então, se alguém criar um smart contract e colocar lá 50 mil ETHs pela cabeça de fulano, ciclano ou beltrano, ou mesmo pela segurança externa dos Estados Unidos, quanto mais ativo cripto bloqueado nas redes, maior é a possibilidade desse evento acontecer ou não acontecer, de acordo com o que está prescrito nos smart contracts. Segundo ele, quando a inteligência artificial passar a rodar nas redes blockchains integradas com interfaces como o ChatGPT-4, os Estados Unidos da América ou qualquer estado soberano que tiver pouco ou nenhum controle sobre as redes estará seriamente ameaçado. E isso independe da vontade de gestores, de parlamentares ou de qualquer ator. Porque segundo ele, o que se está propondo em termos de economia DEX nas redes é o absoluto e total descontrole sobre os desdobramentos e a eventual concretização ou não das condicionantes de um smart contract, por exemplo. É bizarro o que ele propõe, mas o fato é que é factível o que ele está propondo, por isso que ele chama de soft war, que na verdade vai ser uma guerra que vai se desdobrar num mundo DEX, é o novo normal, vamos colocar assim. E um analista aqui na The Block, o Bernstein, ele afirma que o futuro do setor bancário não terá bancos. A tokenização dos ativos financeiros tradicionais vem se desdobrando num ritmo tal que esse novo fluxo de ativos rodando já em blockchain é de tamanha velocidade que é possível pontificar que o futuro do setor bancário é a absoluta ausência de bancos. Consultores de investimentos serão substituídos por plataformas como o ChatGPT, que é capaz de alocar o seu recurso com muito mais precisão e rentabilidade que qualquer analista de qualquer banco. E depois do evento Silicon Valley Bank, isso vai só se exponenciando. E a extinção dos bancos também vai se concretizando. E a proibição do TikTok nos Estados Unidos pode eventualmente afetar a indústria cripto. Num primeiro momento, acredita-se que a proibição do TikTok não tenha relação somente com o TikTok e pode redundar em proibições voltadas também para a criptografia, mas há um alerta no sentido de que mídias sociais descentralizadas, onde contas não podem ser derrubadas por decisões do Poder Judiciário, como, por exemplo, uma conta DEX rodando na blockchain Theta, no ecossistema Theta, por exemplo, não é possível derrubar um canal no ecossistema Theta, como é possível derrubar um canal ou uma conta no Instagram ou em qualquer plataforma de mídia social. Se a conta estiver rodando em blockchain, o fato é que nenhuma autoridade de nenhum Estado soberano pode derrubar. Isso vai influenciar as democracias, isso vai inclusive se já existissem plataformas DEX em que o judiciário brasileiro, por exemplo, não pudesse derrubar, com certeza o desdobramento político
que a gente viu no final de 2022 poderia ter um outro final. Mas, enfim, o fato é que esse é o novo normal e os estados, ao invés de reprimir, deveriam direcionar todo esse movimento social e tecnológico para um determinado ângulo ou grau com o mínimo de previsibilidade. O fato é que proibir por proibir, simplesmente esse ambiente vai ficando cada vez mais anárquico, cada vez mais incontrolável, e o fato é que se qualquer mídia social dessa rodando DEX cai nas graças da sociedade, como um YouTube ou um Instagram, simplesmente estados soberanos não terão nenhum controle sobre a quantidade de desinformação, por assim dizer. Mas, enfim, é o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, uma crise imobiliária vai se desdobrando no coração da Europa. Começa pela Alemanha, que está vendo a queda no volume de vendas de imóveis comerciais desabar. Já começa a afetar a crise bancária startada pelo Credit Suisse, já começa a afetar o crédito imobiliário para o setor residencial. Efetivamente, as rachaduras podem começar a aparecer se o Banco Central Europeu resolver continuar o seu viés hawkish, aumentando a taxa básica de juros. Vamos ver. A Christine Lagarde diz que o núcleo da inflação na Europa ainda é significativamente alto e, eventualmente, ela deixou a entender que poderia haver mais um aumento na taxa básica de juros pelo Banco Central Europeu. Vamos ver como vai ser a próxima reunião. E o Putin está desembarcando do Ocidente. Ele sancionou uma nova matriz da sua política externa e considera os Estados Unidos uma nação hostil depois que as reservas cambiais do Banco Central Russo sofreram um freeze, um congelamento pelo Ocidente. O fato é que o Putin e a sua política econômica é no sentido de criar um peg do rublo com o ouro, e nisso ele vai desembarcando, por assim dizer, da economia ocidental e dos laços que o uniam à Europa. O presidente Vladimir Putin está criando um novo conceito de política externa, visa frontalmente confrontar os Estados Unidos e todos os seus aliados, principalmente os europeus. Segundo a sanção dessa nova política externa russa, os Estados Unidos seriam fonte de riscos fundamentais para a segurança e para a própria existência da Federação Russa. Para quem não sabe, o Putin está liderando uma cruzada eurasiana, por assim dizer, entre Irã, a própria Rússia, Arábia Saudita, China e Índia, para se livrar do dólar norte-americano na liquidação de transações transfronteiriças. Já afetou até o Brasil, que assinou um acordo com a China, que agora eles não precisam liquidar nada em dólar nas suas relações bilaterais. O fato é que vem aí uma nova conformação geopolítica e financeira no planeta. Os Estados Unidos podem, eventualmente, desesperadamente, tentar defender o próprio dólar norte-americano, mas salvo um evento do nível de extinção das espécies, eu acho que o dólar está, sim, entrando numa espiral da morte. Mas o fato é que a BTC vai ganhando musculatura com toda essa confusão e agora a gente está se desdobrando numa onda 3. Se a gente romper de baixo para cima com força 29.184, a BTC só vai parar em 32 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã com a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço.